Pastor Eliseu, nós não podemos usar a Bíblia para falar aquilo que nos convém. O Senhor voltou em Gênesis. O Senhor também devia entender que o sábado é o mandamento de Deus que não aparece apenas em Êxodo 20, versículo 8 a 11, mas aparece também em Gênesis 2, do versículo 1 a 3, ok? Galera, vamos lá. Rapaz, se eu que você tá caindo nesse vídeo aqui de paraquedas, ou você que já me segue aqui no canal, né? Eu vou estar fazendo um vídeo aqui reagindo, né, ao referido pastor aqui, pastor Camupa, se eu não me engano, é assim que se fala, se não for, me perdoe. Ele reagiu a uma live em que o pastor Eliseu Rodrigues fez, né, refutando uma ideia adventista. É como se fosse um vídeo resposta ao vídeo do pastor, ao texto que o pastor Eliseu Rodrigues, que o pastor Rodrigo Silva escreveu em uma publicação contra algumas falas do pastor André Valadão, contra a pregação do André Valadão. Olha como é que tá dando uma bola de neve. Então, o pastor Eliseu Rodrigues fez uma live respondendo a esse comentário feito pelo pastor Rodrigo Silva, que é um adventista do sétimo dia, que estava respondendo ao pastor André Valadão, aquele músico da Lagoinha, enfim, e aí tem uma bola de neve acontecendo. Pastor Camupa aqui tá fazendo um vídeo, né, como se fosse refutando, né, ou encontrando os erros na live do pastor Eliseu Rodrigues. Será que é isso mesmo? Meu Deus do céu. Então, fica comigo até no final desse vídeo, curta, comenta, compartilha. Bora para mais um vídeo que eu tenho certeza que a Bíblia é a melhor forma da gente ver essa situação. Então, começando aqui, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações, deixa o seu like. E é claro, se você discordar de mim, deixa eu tirar o vídeo da tela aqui. Se você discordar de mim em algum momento, por favor, pode colocar no comentário. Eu só te peço que faça com respeito e com educação. Se você concordar comigo, pode colocar no comentário também. Mas vamos ver qual é a visão desse pastor Camupa com relação ao pastor Eliseu Rodrigues. Aí depois eu vou colocar a minha ideia. Na verdade, durante a fala dele, eu vou ir fazendo algumas considerações, tá bom? Então, preparando aqui, bora pro vídeo, que eu tenho certeza que vai ser enriquecimento para minha e para sua fé. Vamos lá, ver o que o pastor... Bom, quero deixar bem claro que eu não tenho nada contra a pessoa do pastor Eliseu Rodrigues, até porque eu não o conheço pessoalmente. Quero deixar bem claro que eu não estou aqui em nome da Igreja Adventista, estou aqui em nome da Palavra de Deus. Bom, este é um vídeo muito simpático, que eu vou apresentar uma opinião forte. Mas se você quiser continuar a receber mais conteúdos semelhantes a este, estudos bíblicos, eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e ficar por dentro de todo o conteúdo que eu for postar. A graça, ignorar o fato de que a fé é manifestada em Gênesis para resgata. O terceiro ponto eu vou falar sem ter que reagir ao vídeo, e os outros 2 pontos eu vou reagir ao vídeo e fazer os comentários. Aí ele cita Gálatas 3, versículo 6, onde Paulo faz uma citação de Gênesis 15, versículo 6, onde diz que Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. E eu acho interessante que o pastor Eliseu Rodrigues volta a Gênesis para resgatar a graça, mas é incapaz de citar Gênesis 26, versículo 5, onde... aqui ele tá falando com relação a quando o pastor Eliseu Rodrigues cita, tá, o versículo de Gálatas, volta um versículo de Gênesis para falar sobre a graça. A ideia do pastor Eliseu Rodrigues é usar a reforma protestante, que foi, basicamente, talvez você é um cristão novo que está entrando nesse vídeo, é a reforma que aconteceu com Martinho Lutero, né? Onde a Igreja Católica a ideia seria reformar a Igreja Católica, mas acabou que teve um rompimento e aí surge o protestantismo. Agora, por que acontece a reforma protestante? Porque os abusos papais diante das indulgências, de uma série de outras coisas que a gente sabe que aconteceu na reforma, né, vai fazer com que haja esse rompimento, porque a Igreja Católica tinha se perdido as suas raízes, as suas bases bíblicas, já não estava mais fundamentada na palavra de Deus. Então, o pastor Eliseu Rodrigues cita um texto de Gálatas, mas também volta num texto de Gênesis para poder trazer um embasamento para o texto. Só que o pastor Camupa aqui, ele vai falar agora, e eu não vou afirmar com ipsis literis, mas para mim, ao meu ponto de ver, é uma forma errônea, porque agora ele vai colocar a lei. De forma alguma a gente anula a lei, de forma alguma a lei não vale, não é isso que eu tô falando. O próprio Jesus disse que veio para cumprir a lei, mas ao mesmo tempo ele disse que era maior do que a lei. Mas a consideração que o pastor fala não é uma consideração forte. Então, preste atenção. Nós vemos como Abraão manifestou a sua fé. Aqui diz assim, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. É interessante isso, né? Voltar para Gênesis para resgatar a graça,
ignorar o fato de que a fé é manifestada pela obediência a Deus. Pastor Eliseu, nós não podemos usar a Bíblia para falar aquilo que nos convém. O Senhor voltou em Gênesis. O Senhor também devia entender que o sábado é um mandamento de Deus que não aparece apenas em Êxodo 20, versículo. Pronto, eu já vou entrar nessa ideia do sábado. Deixa eu pegar só a ideia da graça. O problema é o seguinte, quando você olha para a ideia da reforma protestante, e aí eu não tô falando de Martinho Lutero agora não, tá? Que é um dos mais conhecidos, tá bom? Eu tô falando dos pré-reformadores que já existiam, ou seja, antes da reforma protestante, antes de Lutero, Ritz, Zwingli e outros, existiram os pré-reformadores. Quem foram esses pré-reformadores? Eu vou citar dois nomes, por exemplo. John Huss, aquele que foi queimado vivo, que até quando foi queimado pela Igreja Católica, ele profetizou. Hoje, vocês estão queimando um ganso, mas daqui a 100 anos virá um cisne e esse vocês não poderão queimar. E aproximadamente Martinho Lutero nasce 95 anos depois, ou quase 100 anos depois, né, de acordo com essa palavra de John Huss, né, que não conhecia Lutero ainda. Então, olha que interessante. Nós temos também um outro reformador que muita gente conhece, que é John Wycliffe, ok? Então, somos desculpa que eu falei reformador, são dois pré-reformadores que já discordavam da forma que a Igreja Católica estava levando a situação, né? A Bíblia... Tá bom, filho, vai lá que o papai tá fazendo vídeo aqui, tá bom? Beijo. A Bíblia já não tá sendo mais o ponto único, tá? Para a fé. Agora, para a salvação é necessário ter algumas coisas, seja a indulgência e uma série de abusos papais vão começar a acontecer agora, né? E aí esses pré-reformadores já lutavam contra isso. Quando chega em Martinho Lutero, e aí a gente tem Lutero, Ritz, Zwingli, entre outros, eles vão contra as ideias e os abusos papais. Então, aí nós vemos o surgimento da sola scriptura, ok? Eu não sei se você conhece, mas vamos lá. Sola scriptura. As 5 solas da Reforma Protestante. Sola Escritura, somente as Escrituras. Sola Fide, somente a fé. Solus Christo, somente Cristo. Solis Deo Glória, somente a Deus da glória. E sola Gratia, somente a graça. Ok? Então, a ideia que o pastor Eliseu Rodrigues apresenta com relação à graça que ele volta é porque, infelizmente, o adventista do sétimo dia acaba acrescentando algumas coisas para os meios da salvação. Ok? E esse é um problema que o pastor Eliseu Rodrigues acaba refutando. Eu recomendo você ver a live dele, tá? Não sou amigo do pastor Eliseu Rodrigues, somos irmãos na fé. Não tive o privilégio de conhecer ele pessoalmente, também não tive o privilégio de conhecer o pastor Camupa aqui, tá? São homens de Deus. Mas nesse contexto, eu percebo que aquilo que o pastor Eliseu Rodrigues está defendendo é bíblico. Tá? Não é antibíblico. E, para mim, esse primeiro ponto aqui do pastor Camupa tá errado. Então, a ideia de voltar é para resgatar a graça, para falar da graça, que é mediante a graça, um favor imerecido, algo que não merecemos, mas recebemos, tá? Aí, agora ele parte para a guarda do sábado. Na guarda do sábado, olha o ponto interessante, ó. 8 a 11. Mas aparece também em Gênesis 2, do versículo 1 a 3, ok? Agora, fica muito claro, através de Êxodo 20, versículo 8, que alguma coisa iria acontecer com o quarto mandamento, porque começa dizendo, lembra-te do dia do sábado. Ora, nós não podemos lembrar daquilo que nós não nos esquecemos. Então, de certa forma, Deus, na sua infinita sabedoria, só lembrando que os 10 mandamentos foram escritos com o dedo de Deus. Não foi Moisés, foi Deus que escreveu. Gênesis 31, versículo 18, se você quer confirmar esta informação. Agora, o profeta Daniel também nos alerta sobre isso em Daniel 7, versículo 25. Vamos encontrar aqui Daniel 7, versículo 25. Ou seja, o pastor agora vai falar com relação à guarda do sábado. E esse é um grande perigo, porque nós bem sabemos que o sábado não foi feito, a guarda do sábado não foi feito para nós gentios. A guarda do sábado foi feita para os judeus. A Bíblia diz, por exemplo, o homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado foi feito por causa do homem, ok? Então, não foi a gente que foi criado para o sábado foi criado para a gente. Então, se você parar para prestar atenção, e eu vou te dar alguns textos bíblicos com relação a vários assuntos aqui, nós temos que entender. A ideia do pastor Eliseu Rodrigues na refutação, né, da questão da adventista do sétimo dia, tem a ver com os mecanismos do meio salvação, sobre a guarda do sábado, sobre a profetisa de Ellen White, sobre uma série de questões, tá bom? Depois você pode procurar, por exemplo, a ficha de batismo do adventista, vai estar lá, por exemplo, que você tem que crer no Espírito Santo, mas você também precisa crer que a Ellen White é a profetisa do Senhor.
Isso é um grande problema para nós, tá? Então, respondi essa parte da guarda do sábado para vocês, tá bom? Uma outra questão, a gente fala sobre relação à fé em Cristo Jesus. Então, eu já expliquei para vocês como funciona, como você encontra, né, uma seita, enfim, como é que você identifica. Eu tenho aqui para vocês alguns textos bíblicos que talvez podem enriquecer a sua fé de alguma forma e isso vai ajudar com que você consiga pensar melhor naquilo que eu tô te falando. Deixa eu só encontrar aqui nas minhas anotações com relação a isso. E isso vai contra as ideias adventistas. Por quê? Porque se a fé é só por meio de Cristo Jesus, a gente tem um problema. Porque se realmente a fé é feita por meio de Cristo Jesus, só que se você não guardou um sábado e você ainda não é salvo porque você não guardou o sábado, você acabou de anular a salvação por meio de Cristo Jesus. Não é só mais Jesus que salva, é Jesus mais a guarda do sábado. E aí isso é uma heresia bíblica. Note, por exemplo, que de todos os 10 mandamentos que se fala no Antigo Testamento, criada por Deus e dada a Moisés, só repete 9 no Novo Testamento. O único que não se repete é a guarda do sábado. Então, pra mim, o cristão tá livre do sábado, isso eu não tenho problema nenhum, tá? Tá livre do sábado. Você não vai deixar de ser salvo porque você não guardou o sábado. Você não está destinado ao inferno porque você não guardou o sábado, tá bom? Vamos lá. Achei aqui, alguns versículos, por exemplo, que eu acho importante todo cristão olhar, todo cristão analisar. A Bíblia diz em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas se tenha a vida eterna. Ora, meu Deus do céu, se Deus amou todas as pessoas e ele deu o seu único filho para morrer por todas essas pessoas, e a gente ama esse filho, a gente vive de acordo com a vontade dele, a salvação é por ele. Então, nada mais pode ser acrescentado na salvação. A salvação é só por meio da fé em Cristo Jesus. Lutero entrou numa crise com isso, ok? Mediante a fé em Cristo Jesus. Era o que a Igreja Católica não defendia, por causa das indulgências papais agora, enfim, uma série de outras coisas. E aí, o pastor Eliseu Rodrigues se remete apenas para falar sobre isso. Esse vídeo não é um vídeo em defesa do pastor Eliseu Rodrigues, é um vídeo de acordo com a Bíblia, tá bom? Então vamos lá, por exemplo, Romanos 10, 9 e 8. Deixa eu abrir no computador aqui, porque assim fica mais fácil para que eu e você consigamos ver melhor. Então, por exemplo, olha só o que fala aqui, Romanos, capítulo de número 10, versículo 9. Romanos 10, 9 fala assim, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você é salvo. Então não tem que guardar sábado para poder ser salvo por Jesus. Você tem que crer. Você tem que crer e viver de acordo com aquilo que Jesus mandou. Por exemplo, outro texto, Atos 16, 30. Talvez você tá vendo esse vídeo aí. Eu recomendo você a realmente anotar tudo que eu tô falando nesse vídeo aqui para você consultar depois. Não fica só com a minha fala. Consulta o vídeo aí. Então, por exemplo, Atos 16, 30. Olha só o que fala. Então levou-os para fora, perguntou-lhes: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Olha a pergunta. O que eu devo fazer para ser salvo? Aí eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e sua casa. Não só esse, por exemplo, Efésios 2, 8, do 8 ao 9. Você pode ler também. 1 Timóteo 1, versículo 15, você pode ler também, tá bom? Hebreus 7, 25, João 1, 12. Ou seja, uma série de versículos bíblicos que tá falando com relação a... Deixa eu ler João 1, 12 para você, Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Outrora estávamos mortos no pecado, mas através de Jesus recebemos o direito de ser chamados de filhos de Deus. Ok? Então, essa ideia, infelizmente, eu não estou falando por maldade contra a igreja adventista, contra o pastor Rodrigo Silva, um excelente mesmo arqueólogo. O cara é muito bom, muitas das ideias dele eu absorvo, eu aprendo muito. Eu sou fruto, na segunda parte da minha vida, a primeira parte da minha conversão, quem fez parte foi uma Assembleia de Deus. Eu era criancinha, tinha 6, 7 anos de idade, mas a segunda parte da conversão foi feita assim com a ajuda de uma igreja adventista. Tem um problema nenhum de admitir isso. O pastor ia lá, botava as crianças numa Kombi e levava para a igreja. E ali eu comecei a aprender alguns valores da palavra de Deus. Agora, vale realmente ressaltar que sim, existem muitas coisas que nós discordamos da igreja adventista. E não é por isso que não se pode mais falar sobre isso ou contra tais ideias. Ellen White, por exemplo, é uma profetisa que errou.
E errou muito. Qual que é o problema? Às vezes colocar os textos de Ellen White de pé com a Bíblia. Isso é heresia. Não existe um outro contexto para se falar, tá bom? Mas vamos dar uma continuidade aqui ao que o pastor Camupa continuou falando sobre Eliseu Rodrigues. Daniel 7, Vamos lá, versículo vamos 25 diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo. Aqui ele já falou sobre isso, aqui a gente Não acabou anula de a lei. reagir. Interessante isso, não é mesmo? Por quê? Porque toda seita O vídeo por completo. Assista ao vídeo e depois volte aqui novamente. seitas. Por quê? Porque toda seita. Doutor Alailson, a igreja, Ó. para a igreja católica, as igrejas evangélicas são seitas. Por quê? Porque toda seita acha que só eles são salvos. Ó, Toda seita acha que só a igreja deles é a verdadeira igreja. Toda seita acha que eles são os remanescentes. Não mintam. Não neguem. Vocês podem negar isso publicamente. Mas da porta da igreja pra dentro é isso que vocês pregam. Ok, vou parar aqui para fazer um comentário. aí, tá, vamos escutar Eu o não comentário. discordo com a afirmação do pastor Eliseu Rodrigues. Toda seita acha que só eles são salvos. Mas eu gostaria de contrapor da seguinte forma: se a tua denominação cristã não prega a mensagem verdadeira, por que você está lá? Qual que é a diferença de estar na sua denominação cristã e nas outras? Se você não tem a convicção de que você está na denominação cristã que prega a mensagem verdadeira, então você está no lugar errado. Presta atenção, existem mais de 33 mil denominações cristãs. É impossível que todas estejam pregando a verdade. O cristianismo não é todos os caminhos te levam à Índia. Não. O cristianismo é exclusivista. Jesus diz em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pronto, deixa eu pegar esse texto aqui, por exemplo, esse versículo que ele acabou de falar assim, ó. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim, ok? Então, por exemplo, ele falou mais de 33 mil denominações que existem. E se você não está na igreja correta, ou você não acredita nisso, você está na errada, porque nem todas falam a verdade. Concordo com o pastor Camupa até um certo ponto? Claro que concordo. Claro que concordo. Eu creio que o cristão precisa ter convicção que está no lugar certo. Como você, como cristão, e agora para os novos convertidos, que fica vendo esses debates e não consegue entender nada, como você identifica que uma igreja está realmente indo de acordo com os princípios, com os valores de Deus? Olhando para a Bíblia. A palavra de Deus é a forma inerrante de você identificar tais situações. Ok? Então, por exemplo, eu já participei de igrejas que eu via que não acreditavam, por exemplo, em Satanás. Está errado, a Bíblia realmente fala sobre isso. A Bíblia fala sobre o inferno, né? E, por exemplo, o adventista não crê que o inferno é eterno. E não só o adventista, como uma série de outras a gente fala seita, mas eu não quero ferir ninguém, tá? Mas seita é de acordo com o que fere alguns princípios bíblicos, tá bom? Mas, por exemplo, outras denominações também, e a gente foge disso. Como não ser enganado? Olhando à luz da Bíblia, ok? A Bíblia diz, por exemplo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O meu povo morre por falta de conhecimento. Então, as pessoas precisam ler mais a palavra de Deus. Quando você lê a palavra de Deus, você não é enganado por lugar nenhum. Então, até aqui em ponto, eu concordo com a colocação do pastor Camupa. O segundo ponto é que, com relação a todas estarem falando uma verdade. Eu não estou aqui para falar por todas as igrejas protestantes. Pelo amor de Deus, não confunda o que eu estou falando, tá bom? Existem dificuldades de se entender, às vezes, uma tradição numa igreja, uma liturgia, uma doutrina. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente discorda. Por exemplo, eu sou pastor metodista, amo a igreja metodista, não me vejo em outra igreja, já passei na Assembleia de Deus, na Congregacional, mas me firmei na Igreja Metodista e hoje tenho o privilégio de pastorear nessa instituição que é maravilhosa, né? Que eu gosto muito. Mas existem coisas que eu discordo. Mas no tocante à Bíblia, no tocante à palavra de Deus, eu posso dizer que até onde eu conheço segue os valores, os princípios e os ideais com a palavra de Deus. É uma instituição séria. Logo, eu acredito que é uma instituição séria. Por isso estou nesse lugar. E aí não falo só sobre os metodistas, falo sobre os presbiterianos. Mas tem a questão da predestinação. Mas aí é uma questão teológica. Isso aí não é ponto importante para a salvação de ninguém. Por mais que se acredita que Deus predestinou um para o céu e outro para o inferno, né? Eu, como bom arminiano, metodista arminiano, não acredito na predestinação do calvinista. Mas ainda assim, eu não vou dizer que o calvinista está pregando o que não é a verdade de Deus. Não. Eles pregam que a salvação é por meio de Cristo Jesus. Eles pregam que é necessário
acreditar e viver de acordo com o que Jesus diz. Eles pregam também que você precisa renunciar às suas paixões, né? É só você assistir alguns vídeos. E da mesma modo que seja o presbiteriano, a gente tem os batistas que fazem a mesma coisa, os congregacionais, as Assembleias de Deus e uma série de outras denominações que existem, tá? Então eu não tô falando por todas, mas eu acho um argumento muito perigoso. Porque se eu resumir que a verdade está só em uma instituição, ou em uma denominação, porque Jesus não fundou a metodista, presbiteriana, casa de oração, batista, assembleia, presbiteriana e essas outras. Não. Jesus não fundou essas igrejas. Essas igrejas vieram de parte de vista de outro homem, tá? De pessoas que foram usadas por Deus em algum momento da história e acabou se criando essas instituições. Agora, se eu dizer, por exemplo, que está num lugar, eu vou te fazer a pergunta, tá onde? Em qual instituição? E nenhuma delas, então. Está na Bíblia. É por isso que eu digo, temos que conhecer a Bíblia, a palavra de Deus. Então, se está na Bíblia, aí sim, a palavra de Deus é a correta e é a inerrante. Então, se todas pregam a mesma verdade bíblica, estão pregando sobre a Bíblia. Talvez com alguma perspectiva diferente, alguns pontos a se discordarem de denominação para denominação, ok? Mas pregando as Sagradas Escrituras. Isso não pode dar espaço de forma alguma para aceitos. Por exemplo, os mormons, TJ, né, o Testemunho de Jeová, né, e uma série de outras que existem aí. Então temos que ter cuidado. Então, concordo com o pastor Camus até um certo ponto, mas discordo também em outros pontos. E eu vou citar mais Deixa eu abrir mandamentos aqui. de Deus, ou seja, são obedientes a Deus, a sua fé. Os Aqui já falou sobre versículo 15, isso. quando ele fala também algo interessante, assim, para rebater, para refutar. Bora lá. Disse que, ele pergunta, com muita educação, com muita ética e com preparo que ele tem. Ele pergunta assim, eu não tenho o direito de crer diferente? Ó, isso eu acho Eu não tenho o interessante. direito de crer diferente? Tem o direito de crer diferente. Mas não tem o direito de dizer que as outras igrejas fora do adventismo são Babilônia. Ok, pastor, será que não tem mesmo direito? Será que não tem mesmo direito? Se ele está convicto naquilo que ele acredita, ele tem que ter o direito. Por quê? Esta ideia de pensar que aqueles que não seguem as doutrinas bíblicas fazem parte da Babilônia não é uma ideia adventista, não é uma ideia de uma seita. É uma ideia bíblica. Se nós formos em Jeremias 51, versículo 45, nós vamos ver que o convite de Deus era este, ok? Sai do meio dela, ó povo meu. Isso no Antigo Testamento, na Babilônia, literal, ok? O convite de Deus ao seu povo, na Babilônia simbólica, no Novo Testamento, é o mesmo. Apocalipse 18, versículo 4. Retirai-vos dela, povo meu. Como eu já disse anteriormente, Satanás se infiltrou no meio cristão e tem distorcido a verdade. Apocalipse 18, eu vou ler por completo porque tem mais informações aqui. Ouvi outra voz do céu, dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não ser cúmplices em seus pecados e para não participar dos seus flagelos. Ou seja, se nós não nos firmarmos na palavra de Deus, nós vamos ser cúmplices dos pecados de Babilônia. A Babilônia não segue os princípios divinos, segue os prazeres carnais, segue aquilo que eles acham que é correto. Agora, esta é uma ideia bíblica, pastor. O pastor, como conhecedor da palavra de Deus, devia saber disso. Que a Bíblia fala que o povo de Deus deve se retirar do meio de Babilônia. Ok? Bom, este foi o vídeo de hoje. Ó, tá. O pastor terminou aqui a consideração dele. Eu vou fazer a minha aqui pra gente poder encerrar o vídeo pro vídeo não ficar muito grande. Presta atenção. Então, o pastor Diego fala sobre isso. Concordo com o pastor Liseu Rodrigues até esse ponto. Acho que cada um pode crer naquilo que quer crer. Acho que você tem o direito de crer naquilo que você acredita e ninguém pode te descriminalizar por isso. É a sua crença, não faz diferença. É sua crença. Mas, em contrapartida, toda crença que foge da Bíblia, a Bíblia condena. E a Bíblia diz que a gente tem que denunciar o pecado, ok? Ah, mas hoje a gente vive a geração do modismo, do mimimi, que não tem nada a ver. A gente não pode mais falar sobre a homossexualidade, o homossexualismo. A gente não pode mais falar sobre o adultério, sobre a mentira, sobre pornografia, masturbação e uma série de outras coisas que se existem, né? Sobre o pecado. Não pode falar mais sobre o pecado que as pessoas vão contra. As pessoas acham ruim, sendo que a Bíblia condena o pecado. Jesus, todas as vezes que se encontrou com um pecador, Jesus perdoou, orientou e disse, não peca mais. E você tem várias pessoas na Bíblia que depois que tiveram encontro com Jesus, teve a vida transformada, tá? Olha para os 12 o que aconteceu com eles. Ah, mas Judas se perdeu, tudo bem, mas ele decidiu. Judas decidiu, ok? Então, por exemplo, o pastor vai falar sobre essa questão de que, será que não pode crer? Claro que pode. Agora, o grande ponto é, todos aqueles que não são adventistas se tornam Babilônia.
Isso tá errado. Essa é a visão do Eliseu Rodrigues falando com relação ao Rodrigo Silva. Isso pra mim está errado. Ora, meu Deus, não é porque eu sou metodista e você não é metodista que eu vou dizer que você está destinado ao inferno, que você é a Babilônia. Que a metodista está certa. Que a presbiteriana está certa. Meu amigo, eu não defendo uma bandeira. Quando se trata do reino de Deus, eu, pastor Mário, não defendo uma bandeira. Eu defendo a palavra de Deus e é o que eu fico. Se a instituição se levantar contra a palavra de Deus, eu vou contra a instituição. Se o governo se levantar contra a palavra de Deus, eu vou contra o governo. Se as pessoas se levantar contra a palavra de Deus, eu vou contra as pessoas. Ok? Porque a Bíblia defende valores, princípios e ideais. Isso eu não vou contra, porque é de acordo com a Bíblia. A palavra de Deus é aquilo que tem que ser defendida. Então, é um grande problema. Por quê? Porque então se eu não sou adventista, eu não sou salvo? Ou se eu não sou adventista, vou pregar que é a única remanescente? É a única que pode? Então, infelizmente, deixa eu dizer com muito respeito a todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo. Toda seita vai dizer que eles são remanescentes, que eles são a igreja verdadeira, que só há salvação na igreja deles. Eu acredito que Deus salva quem Ele quer, onde Ele quer, da maneira que Ele quer. Em qualquer lugar eu acredito que Deus pode salvar. E, pastor Marai, você acabou de entrar no problema, tá? Você acha que Deus pode salvar alguém lá dentro de um centro de macumba? Você acha que Deus pode salvar uma pessoa, sei lá, onde o espírito... Aonde? Não sei, qualquer lugar que você deve estar pensando aí. Eu acredito que Deus salva quem Ele quer, da maneira que Ele quer e aonde Ele quiser. O último segundo só cabe a pessoa e a Deus. Salvação só cabe a Deus. Eu não tô aqui para botar ponto e nem opinar sobre a salvação. A Bíblia faz a lista daqueles que não herdarão o reino dos céus. Mas salvação só cabe a Deus. Então eu acredito. Eu não tô dizendo que isso é uma regra. Então eu vou viver de qualquer jeito, seguindo aquilo que... Não, eu não tô dizendo isso. Eu não tô dizendo pra você deixar de ser cristão e participar da Umbanda, do Candomblé, do kardecismo e de uma série do budismo. Enfim, eu não tô dizendo isso. Eu tô dizendo que eu acredito que Deus pode salvar quem Ele quer, aonde Ele quiser. Tá bom? Então, que Deus continue usando o pastor Camupa, que Deus continue usando o pastor Eliseu Rodrigues, 2 homens de Deus, mas nesse momento eu fico com a Bíblia e vejo que a posição do pastor Eliseu Rodrigues está mais de acordo com a Bíblia. A posição do Eliseu Rodrigues está mais coerente da Bíblia do que a visão do pastor Rodrigo Silva e do pastor Camupa. Então, nesse quesito, ficando com a Bíblia, eu fico a favor na ideia expositivo da Bíblia do pastor Eliseu Rodrigues e do pastor André Valapão, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, que esse vídeo possa enriquecer a sua vida. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e para você não perder nenhum assunto novo aqui no canal. Eu espero que de coração a sua vida seja mais enriquecida. Não se esqueça, antes de ouvir o pastor Mário, antes de ouvir qualquer pessoa, vá para a palavra de Deus. É a melhor palavra, porque aqui tem a verdade, do único caminho, verdade e a vida, que é só em Cristo Jesus. Só por Ele somos somos salvos. Não merecemos, mas recebemos. Deus abençoe sua vida. Beijão do pastor Mário. Até o próximo vídeo e valeu!